Fala aí, viajante. Nesse vídeo tô com a galera da Brasil Show Turismo e vamos para um tour chamado Um Dia no Rio. Mas também poderia ser um dia mágico ou um dia no paraíso, não é não? Começando por aqui, ó, uma das 7 maravilhas do mundo. Pô, se tem um lugar que representa o Brasil no mundo, esse lugar é o Cristo Redentor. Vou te contar a história desse gigante de braços abertos, curiosidades que pouca gente sabe. Então já se inscreve aqui no canal, porque toda hora tem vídeo novo sobre os lugares mais incríveis do planeta. Então, bora Rio de Janeiro agora. Nossa jornada em parceria com a Brasil Show Turismo começa no topo do Morro do Corcovado, a 710 metros de altura. Aqui, de braços abertos sobre a Guanabara, está o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno e o símbolo máximo da hospitalidade carioca. Mas você sabia que essa obra monumental quase foi bem diferente? O projeto original previa que Jesus segurasse uma cruz e um globo terrestre. Inaugurado em 1931, o Cristo é uma obra-prima do estilo Art Deco. Ele foi projetado pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e esculpido pelo francês Paul Landowski. O que impressiona de perto é o detalhamento. O monumento é revestido por milhares de pequenos triângulos de pedra-sabão. Diz a lenda que as mulheres da sociedade carioca da época colaram pessoalmente muitos desses triângulos, escrevendo nomes de seus entes queridos no verso das pedras, eternizando orações e segredos na pele do Redentor. Estar aqui é sentir o vento do Atlântico e ter o Rio de Janeiro inteiramente aos seus pés. Do Pão de Açúcar ao estádio do Maracanã, cada ângulo revela por que esta é a cidade maravilhosa. Com a Brasil Show Turismo, a gente não apenas visita um ponto turístico, a gente mergulha na história e na energia de um lugar que parece tocar o céu. O Cristo Redentor não é só um cartão postal, ele é um verdadeiro símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas você sabia que a ideia de construir essa estátua surgiu ainda no século XIX? Pois é, quem deu o primeiro passo para essa obra foi o padre Pedro Maria Bossa, que sugeriu erguer um monumento religioso no alto do Corcovado. Só que o projeto só começou a ganhar força no século XX, mais precisamente em 1921, quando o Brasil se preparava para comemorar os 100 anos da independência. Depois de anos de trabalho, no dia 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi oficialmente inaugurado, tornando-se uma das obras mais impressionantes do mundo. E aqui a vista, ó, é incrível. Você vê ali o Pão de Açúcar, você vê ali a lagoa, ali, ó, você vê todas as praias. Porra, tem do lado de lá, que tu vê a ponte. Mano, e é incrível a vida. E também, né, lógico, do lado de cá, a estátua do Cristo, mano, é impressionante o tamanho. É muito grande, muito maneiro, é muito bonito. E, tipo assim, não é à toa que é uma das 7 maravilhas aí do mundo. É surreal mesmo. Para que sua experiência no Corcovado seja perfeita, aqui vão as dicas de ouro. Primeiro, o relógio é seu melhor amigo. Se você quer aquela iluminação perfeita no rosto do Cristo para as fotos, o ideal é chegar bem cedo, logo nos primeiros horários. Além de garantir a melhor luz, você evita as multidões que costumam chegar depois das 10 da manhã. Segundo, o look do dia. O Rio é quente e não esqueça o protetor solar. Mesmo que pareça fresco, o sol lá no topo não perdoa. Terceiro, a foto dos sonhos. Sabe aquela foto clássica com o Cristo inteiro? O segredo é posicionar a câmera bem rente ao chão, inclinando o celular para cima. Assim, você enquadra o monumento de corpo inteiro sem precisar se afastar demais. Por último,
uma dica de quem vive a cidade. O Cristo fica dentro da Floresta da Tijuca. Se encontrar micos pelo caminho, resista à fofura e não os alimente. Respeitar a fauna local faz parte de ser um turista consciente. Em cima aqui do Cristo tem várias vistas aqui incríveis. Tem ali o Maracanã, tem o centro do Rio, tem o Cristo de Niterói. Lá tem Niterói. E por aqui, ó, ali o famoso Pão de Açúcar. Cara, a vista é incrível, é impressionante. Mas, cara, pensa num lugar cheio, mas cheio, cheio mesmo. É o Cristo. Tipo, você tem que ficar desviando. Pô, todo mundo querendo tirar foto, mas tem que tirar mesmo. Porque o monumento é impressionante. Olha isso, cara. É muito gigante, é muito bonito, é surreal mesmo. Porque con tanto sol... Muy quente, muy calor, muy... Sí, eu prefiro... ¿Es de dónde? Valencia, España. Valencia. Vivo em Portugal. Ah, que bom, que bom. Vivo em Portugal, perto de Coimbra. Ah, Mas sou Nazaré. brasileiro. Eu sou brasileiro. Ah, Sou da região serrana de Rio, Nova Friburgo. ah, que bom. Sim, Isso sim, mesmo, não? Valencia. Valente. Encantado. Eu gosto muito das pessoas da Espanha. Ah, sim. São amáveis. Se usan X4 melhor. Gosto mais. No, também bom, muito bom. Mas neste viagem, porque é melhor quando há nuvem. Pero a sombra do palo. Vem cá, vou fazer uma um vídeo. foto. Qual é o seu nome? Antoni, Ó, estou aqui com o Antoni, está visitando Rio de Janeiro. com esta he completado as 7 maravilhas. Sim, Visitei tudo. completou tudo? Tabacal, Machu Picchu, as 7. Esta era a última. Qual gostou mais? Sim, encantado, muito prazer. Qual que gostou mais das Sete Maravilhas? O Machu Picchu, Machu penso, Picchu. e Taj Mahal, essas duas são as melhores. E está desfrutando de Rio de Janeiro? Sim, sim, muito. Quanto muito tempo? calor. Quanto tempo? Uma semana. Uma semana. Nos Um vemos. abraço. Um abraço. Obrigado. Tudo é bom, aproveita, desfrute. Aí, ó, se liga nessas curiosidades. Cristo tem 38 metros de altura, contando com o pedestal, pesando mais de 1.100 toneladas. Só para você ter uma ideia, ele é maior que o Cristo de Lisboa e também da Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, se não contar o pedestal. O transporte dos materiais até o topo foi um desafio gigantesco. Como na época não existia estradas até aqui, tudo foi levado de trem, peça por peça. Devido à altitude de 710 metros, o Cristo Redentor já foi atingido por raios várias vezes. Inclusive, um dos dedos da mão direita já precisou ser reconstruído algumas vezes por causa dos danos. Em 2007, o Cristo Redentor foi eleito uma das novas 7 maravilhas do mundo, ao lado da Muralha da China, Machu Picchu, Coliseu de Roma e outras que estão aí espalhadas pelo mundo. Pô, então, aqui eu não sei se vocês lembram, ontem a gente estava lá, ó, bem ali, com a Pedra da Gávea perto, né? Então aqui já é o outro lado, que é lindo, tem a lagoa, tem ali o Jockey, tem São Conrado que tá por ali, né? Tem São Conrado lá, tem ali a favela da Rocinha e o Vidigal, lagoa, cara, surreal, só vem, aproveita porque a vista é esculacho mesmo. Olhando daqui, ó, galera, ali você já veio a ponte Rio-Niterói, lá tá Niterói. Então, porra, aqui você consegue ter uma visão panorâmica da cidade, é incrível. Além do Cristo, você tem essa vista aqui que é impagável, né?
Porra, é incrível. Ali, eu vou colocar um zoom depois no vídeo, mas ali você vê o Maracanã, entendeu? Então tem muita coisa pra você ver quando você subir aqui. E é lógico, né? É uma parada obrigatória. Aquela área ali tá o centro do Rio, que depois eu vou mostrar ali de como é, né, o centro do Rio. Inclusive, vou lá naquela catedral também, vou mostrar pra vocês. Então, isso é Rio de Janeiro. Olhar para o Cristo é admirar uma engenharia que desafiou o tempo, mas as curiosidades desse gigante vão muito além da vista. Primeira, o coração oculto. Pouca gente sabe, mas o Cristo tem um coração. No interior do peito da estátua existe um pequeno coração de pedra-sabão posicionado exatamente onde ficaria o órgão humano. É o único detalhe interno projetado pelos escultores, simbolizando o amor pela cidade. Segunda, um gigante oco. Ao contrário do que parece, o Cristo não é um bloco sólido, ele é oco. Por dentro existe uma escadaria metálica estreita que permite aos técnicos chegar até os braços e a cabeça para manutenção. Imagine subir 12 andares de escadas no escuro até sair por um alçapão no ombro do Redentor. Terceira, o para-raios humano. Por estar no ponto mais alto da cidade, o Cristo é atingido por cerca de 6 raios todos os anos. A coroa de espinhos na cabeça da estátua, na verdade, funciona como um sofisticado sistema de para-raios para proteger a estrutura e os visitantes. Quarta, pedras com história. Lembra dos triângulos de pedra-sabão que revestem o monumento? Foram colados mais de 6 milhões deles. Muitas senhoras que ajudaram na colagem escreveram nomes de familiares e pedidos de oração no verso das pedrinhas. O Cristo é literalmente feito de preces e histórias de milhares de brasileiros. Ou então, daqui dá pra vocês terem uma ideia de quanta gente vai levantar aqui mais. Você vê quanta gente tem. É muita gente, vamos ver. Você vê muito mais estados aí no Brasil. Cara, tem frente uma filinha lá embaixo, mas como eu vim aqui com a parceria com a Brasil Show, trataram de toda a parte burocrática, você só vai sanando as orientações do guia, o guia vai falando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, então é muito mais de boa, é muito mais tranquilo. Então, tipo assim, só isso já valeria a pena, porque, pô, você tem que ir, tem que comprar, entra numa fila, entra em outra fila, o cara já consegue fazer a compra ali, é muito mais de boa. Cara, é muita gente, tá muito quente, provavelmente não tem. Vocês vão ver que eu tô extremamente suado. Sol de dia demais, entendeu? Mas tudo vale a pena quando você chega aqui em cima. É incrível. E hoje também, uma sorte aqui, né? Porque, cara, tá sem nuvem, então não dá pra ver. É muito sol. Mais curiosidades sobre esses braços abertos. Primeira, o simbolismo dos braços, geometria sagrada. Pouca gente percebe, mas o Cristo não está apenas de braços abertos. A estrutura foi desenhada para formar uma cruz perfeita, mas com uma inclinação suave que sugere um abraço. Olhando de longe, ele é uma cruz, de perto é um abraço. O design foi pensado para que, de qualquer ponto do Rio, você sinta que a cidade está sendo acolhida. É a maior escultura art deco do mundo, unindo a fé com a sofisticação urbana. Segunda, o desafio da construção sem morte. Diferente de grandes obras daquela época, como a Torre Eiffel ou o Arranha-Céus de Nijmegen, a construção do Cristo durou 9 anos, 1922 a 1931, em condições perigosas, e não registrou nenhuma morte. Erguer esse gigante de 1.145 toneladas a 710 metros de altura, enfrentando ventos de mais de 100 km por hora e tempestades, foi um milagre da engenharia brasileira. E o maior orgulho, nenhum operário perdeu a vida durante os 9 anos de obra. Foi um trabalho abençoado desde o primeiro tijolo. Terceira, a Capela Escondida. Muitos turistas passam batido, mas na base do monumento existe a Capela de Nossa Senhora Aparecida. Aos pés do Redentor existe um refúgio de paz, uma pequena capela dedicada à padroeira do Brasil.
É um lugar onde acontecem batizados e casamentos com a vista mais exclusiva do planeta. Já pensou dizer sim aqui em cima? Quarta, o Corcovado antes do Cristo. Você pode mencionar que o local já era um ponto turístico antes mesmo da estátua existir. O imperador Dom Pedro II era tão apaixonado por essa vista que inaugurou o trem do Corcovado em 1884, muito antes do Cristo ser pensado. Ou seja, você está pisando em um solo que encanta a realeza e viajantes há mais de um século. Aí, ó, você chega aqui pela van, o que acontece? Depois você volta por aqui, tem essa fila toda para descer. Mas daqui já tá nas costas deles dali, e tem as escadas, tem escada rolante e elevador. Vale a pena se estiver muito quente, né? E aqui o problema é igual lá embaixo. Pô, não tem uma proteção pro cara ficar aqui. Tem que ficar debaixo do sol mesmo, não tem como. Então, enquanto eu tô esperando aqui a van para descer, eu vou dar algumas dicas aí para você curtir ao máximo essa experiência. O Cristo Redentor fica dentro do Parque Nacional da Tijuca e você pode chegar lá de trem, o Corcovado, van oficial ou até mesmo por uma trilha. Se você curtir uma caminhada mais roots e fechar o pacote com a Brasil Show, pode só comprar o pacote e curtir porque eles tratam de tudo, a burocracia toda. O melhor horário para visita é de manhã ou no fim da tarde. Assim você evita a multidão e ainda pode pegar um nascer ou pôr do sol simplesmente espetacular. Se você vier por conta própria, compre os seus ingressos com antecedência, especialmente se for na alta temporada. O lugar costuma lotar e ninguém quer perder tempo na fila, não é não? E agora a gente vai junto para mais uma atração impressionante. Bora junto? Não se esqueça aí de se inscrever no canal para continuar acompanhando todos os rolês, beleza? Dá um adeus aí pro Cristo. Acabou, hein? Uma favela lá direita de vocês que se chama Cerro de los Prazeres, Morro dos Prazeres. Miraram também um pouco mais atrás, na direita, um ponto que se mira melhor a favela. Se chama Cerro de los Prazeres, porque acá uma das primeiras moradoras que vivia aí fazia orações, fazia rezas, cultos com os moradores da favela e seu nome se chamava Maria de los Prazeres. Sim, esta é uma história, ok? A outra, não oficial, é que a Maria se tratava de uma prostituta. Então, a relação de Cerro de los Prazeres. Pero esta não oficial, ok? E ó, você sabia que ao embarcar no passeio com a Brasil Show, você terá a chance de passar por um dos tesouros naturais mais incríveis do Rio e do mundo? Estamos falando da Floresta da Tijuca, um verdadeiro oásis verde no coração da cidade. Enquanto seguimos rumo ao Cristo Redentor ou estamos indo embora, nosso trajeto corta essa floresta exuberante, oferecendo uma vista de tirar o fôlego, com árvores centenárias, trilhas naturais e uma energia única que só a natureza pode proporcionar. A Floresta da Tijuca é uma das maiores florestas urbanas do mundo, com mais de 3.900 hectares, e foi replantada no século XXI para proteger as nascentes que abastecem o rio. É um lugar cheio de história e biodiversidade, lar de animais como macacos, preguiças e uma infinidade de pássaros. Embora o passeio não inclua uma parada dentro da floresta, a experiência de atravessá-la já é mágica. Você vai sentir a brisa fresca, admirar o verde vibrante e entender por que a Floresta da Tijuca é chamada de joia carioca. Tá cheio aqui, tá cheio de macaco. Ó. Tá vendo ali? Caramba, meu, que incrível. Ó. Aqui tem um casal do Canadá. Eles que me falaram que
Tinha macaco aqui. Ó, agora tem outro pra lá, ó. Tá cheio. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá bom, sim, muito bom. Olha só. Cuando una persona irá de entrar en escena para una actuación, un espetáculo, habla siempre de una para otra persona, mierda para ti, mierda para usted. Es muy interesante el significado, porque no teníamos ahí autos, entonces las personas llegaban al teatro con un caballo, y adelante del teatro se quedaban todos los caballos ahí. Entonces, se cuando las personas salen del teatro y van embora para su residencia, para su casa, se queda mucha mierda, sinal de que el teatro estaba lleno. Entonces, mucha mierda significa mucho suceso. ¿Ok? Então, muita merda para todos nós outros, para tudo de hoje, ok? E ó, com a Brasil Show, seu passeio pelo Rio de Janeiro ganha um charme especial ao passar pelas praias mais icônicas da Zona Sul. Enquanto seguimos para buscar outros turistas ou a caminhos de atrações incríveis como Cristo Redentor ou Pão de Açúcar, você vai se encantar com as vistas deslumbrantes das praias que fazem o coração do Rio bater mais forte, como Flamengo, Copacabana, Ipanema, Arpoador, entre outras. Por exemplo, a Praia do Flamengo, com sua vista para o Pão de Açúcar, é perfeita para sentir o clima carioca logo de cara. Já Copacabana, a princesinha do mar, é puro glamour, com seu calçadão famoso e a energia vibrante que atrai o mundo todo. Ipanema, imortalizada na bossa nova, exibe uma beleza sofisticada e um pôr do sol que é um espetáculo à parte. E o Arpoador, aquele cantinho especial onde surfistas e cariocas se encontram para celebrar a vida com o mar como pano de fundo. E por falar em Arpoador, vai entrar um vídeo no canal onde eu mostro um fenômeno que acontece à noite no Arpoador, que é incrível. Você tem que ver, então já vai se inscrevendo no canal aí para não perder esse vídeo, beleza? Embora o roteiro não inclua paradas nas praias, atravessar essas orlas é uma experiência inesquecível. Você vai sentir a brisa do mar, admirar o movimento dos quiosques e entender por que as praias da Zona Sul são o cartão postal do Rio. Para a Copa do Mundo de 1950. Não há nenhum uruguaio acá, sim? Graças a Deus. Sim. Em 1950, houve aí o Maracanazo, onde a seleção de Brasil perdeu para a seleção de Uruguai, com um público de 150 mil pessoas. Okay? E aí, com as modernizações do estádio, agora somente 78.838 pessoas, a capacidade atual do Maracanã, ok? A Copa do Mundo de 1950 e 2014, ok? E também no Campeonato Pan-Americano 2007 e 2016, se não me engano. Okay? E agora os times, os equipos que têm a concessão de estádio são Flamengo e Fluminense. Eles dividem o estádio em médio a médio. Okay? E agora a gente vai falar de um dos lugares mais lendários do futebol mundial, o verdadeiro templo do esporte. O Maracanã também está no tour da Brasil Show. E ele está bem aqui atrás, ó. O nome do estádio é Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. Foi inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo daquele ano. Na época, o Brasil queria mostrar ao mundo que estava pronto para sediar um evento grandioso. Então, decidiu construir o maior estádio do planeta. O jogo de inauguração foi um amistoso entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. O grande evento foi a final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai, né?
Tira esse sorrisinho aí se você for estrangeiro, tá? Foi nesse dia que aconteceu o famoso Maracanazo, um dos momentos mais tristes da história do futebol brasileiro, quando o Brasil perdeu de 2-1 diante de quase 200 mil torcedores. Depois disso, o Maracanã virou o palco de momentos históricos, como a despedida de Pelé da seleção brasileira em 1971 e da Copa de 2014, cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas de 2016 e muitos outros jogos e shows épicos. Eu, como tricolor, né? Pô, já sabe, né? Libertadores, o Fluminense ganhou aqui nesse estádio. O Fluminense ganhou a Copa Libertadores no Maracanã. Tipo assim, e também perdeu uma Copa Libertadores também no Maracanã. Infelizmente, nessa da LDU, eu tava no estádio, foi bem triste o momento foi bem complicado, mas o Fluminense voltou pro Maracanã, ganhou do grande Boca Juniors. Infelizmente eu estava em Portugal, não pude vir, mas acompanhei da TV. Então, agora vou passar para vocês algumas curiosidades sobre o Maracanã. O Maracanã já foi o maior estádio do mundo, com capacidade no jogo da final da Copa do Mundo de 1950, tinha mais de 199 mil pessoas que lotaram esse estádio. Um recorde de público até hoje. Pelé marcou seu 1000º gol no Maracanã em 1969, vestindo a camisa do Santos com um gol de pênalti. Você lembra, né? Já deve ter visto aí no jornal. O nome oficial do estádio é Jornalista Mário Filho, em homenagem ao jornalista que foi um dos principais defensores da construção do estádio. Mas o apelido Maracanã vem do nome do rio que passa perto do estádio. O Maracanã já recebeu shows históricos como Frank Sinatra, Madonna, Paul McCartney, Rolling Stones, Beyoncé e muitos outros. A final da Copa do Mundo de 2014 entre a Argentina e a Alemanha, o marco do primeiro título mundial da Alemanha unificada com o gol de Götze na prorrogação, foi também um marco muito grande na história do Maracanã. Agora se liga, se você quiser ver uma partida no Maracanã, aconselho ver um jogo do Fusão. Tô brincando, qualquer um dos grandes é um show à parte. Vai ser um espetáculo com toda certeza e você não vai se arrepender. Você não vai ser a mesma pessoa depois de assistir um jogo aqui no Maracanã. É impressionante. E eu, como já fui em vários estádios pelo planeta, posso dizer com toda a propriedade do mundo que a energia que tem aqui o Maracanã é uma coisa surreal, é incrível. Acredito que também na Argentina, eu nunca fui lá, mas acredito que a Argentina também deve ter uma energia parecida, mas a torcida dá um show, é música, canta direto o jogo todo, é incrível. Vai! Ô, DJ, porra, DJ é foda. Vai, senhor. Vai! Aí, estudei. Vai, 3, 2, 1, vai! O Flamengo fala que ele é o mais bravo do RJ, mas quando ele maraca, o seu time sempre pipoca. Porque eu faço jogo tipo batalha de rima e não preto patinho que tem as coisas da mãe. Aí, amigo, pega a visão, improvisação. Mas não, tá perdendo vacilão, vai perdendo estadual. Pra chegar no Flamengo tem que ganhar um mundial. Tem que ganhar um mundial, eu rimo até amanhã. Oi? Será que é o meu? Aí, rapaziada, paramos aqui com a Brasil Show. Estamos aqui na frente do Maracanã. E aí, ó, a filmagem aqui, ó. Tá com o tricolor, tá com o estudante, tá com o cara lá fazendo a embaixadinha. Aí, ó, só o Rio de Janeiro que tem isso, né, mano? Aí.
Mas aí pega a visão, pra mim tu é vacilão. Eu não perco pra time que tem terceira divisão. Vai passar vergonha quando chegar o estadual. Pra chegar no Mengão tu tem que ganhar o Mundial. Mas eu rimo sobre agora e não ligo pros seguidores. Então fala no Maraca e ganha uma Libertadores. Por isso que o verso sem braço, que adianta jogar fora e não represa dentro da sua própria casa. Tranquilidade, amigo, é melhor tu rezar um pai vosso. Mas geral tá ligado que o Maraca é nosso. Então vamos fazer favor, mostrar o talento. Esquece rima aí, vamos. 1984, las escuelas de samba desfilavam por la calle Presidente Vargas, uma das principais calles de Rio de Janeiro. Vamos dar a entrar aí em la calle Presidente Vargas um pouco mais adelante. Las escolas todas desfilavam aí por esta calle. Com a popularidade, com o aumento da popularidade de carnaval, surge uma necessidade de que todas as escolas desfilassem em um local específico solamente para o carnaval. E aí, em 1983, se empieza a construção de nosso sambódromo. A expressão sambódromo é uma função que um antropólogo que se chama Darcy Ribeiro criou, que junta as palavras samba com uma expressão grega domos, que significa caminho, via, ok? Então se junta as duas palavras em uma que se chama sambódromo. Acá nenhuma pessoa chama sambódromo por seu nome oficial, que se chama Passarela do Samba Darcy Ribeiro. Chamamos apenas como sambódromo ou por el nome de la calle que se chama Marquês de Sapucaí. Ok? Se quedou listo em 1984 a construção com uma capacidade para 90.000 pessoas. E a calle tem uma extensão de 700 metros. Quando chegarmos aí, mira o monumento que está ao fundo e habla comigo o que te parece. Ok? Vamos falar um pouco mais adelante, quando estão mirando, vamos falar o que significa o monumento que está ao fundo da calle. Ok? No Passeio com a Brasil Show, você também tem a chance de conhecer um dos lugares mais vibrantes do Rio de Janeiro, o Teatro dos Sonhos, o Sambódromo. Enquanto seguimos o roteiro pela cidade, passamos por esse ícone carioca, onde a magia do carnaval ganha vida. Ele foi projetado por Oscar Niemeyer e conta com capacidade para mais de 70.000 espectadores. Ele é o coração do maior espetáculo da Terra. Mesmo fora da temporada de carnaval, a Marquês de Sapucaí exibe história e cultura, representando a alma do samba carioca. Agora bora conhecer um dos lugares mais impressionantes do centro do Rio de Janeiro, a Catedral Metropolitana São Sebastião. Bora agora mergulhar no coração do centro para conhecer a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esqueça as torres pontiagudas e o estilo barroco. Aqui, o que impera é o modernismo. Inspirada nas pirâmides maias do México, esta estrutura cônica de 75 metros de altura domina a paisagem e simboliza a igualdade de todos perante Deus, já que em um cone todos os pontos da base estão à mesma distância do topo. No interior, 4 vitrais gigantescos partem do chão e se unem em uma cruz no teto, criando uma explosão de cores e luz natural que muda conforme a posição do sol. O espaço é tão vasto que tem capacidade para receber até 20.000 pessoas, oferecendo uma acústica única para as celebrações e concertos que ocorrem aqui. No subsolo, a catedral guarda um tesouro escondido, o Museu de Arte Sacra, com peças históricas que contam a trajetória da igreja no Brasil. Curiosidades: além do concreto. Se você olhar para o topo, verá que os 4 vitrais formam uma cruz transparente. É o olho da catedral, conectando o fiel diretamente ao céu. A igreja é dedicada a São Sebastião, o padroeiro do Rio. Segundo a lenda, ele teria ajudado os portugueses a expulsar os franceses da Baía de Guanabara no século XVI. Na época da inauguração, em 1979, muitos estranharam o design de concreto bruto, mas hoje
ela é celebrada mundialmente como uma obra-prima da arquitetura moderna. Ao entrar na catedral, o isolamento acústico é surpreendente. É o lugar perfeito para um momento de reflexão no meio do tour. Para captar a grandiosidade dos vitrais, posicione a câmera no centro da nave e aponte para o teto. A Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, dedicada a São Sebastião, o padroeiro da cidade, foi inaugurada em 1979 para substituir a antiga catedral que ficava na Praça 15. O projeto arquitetônico foi feito por Edgar de Oliveira da Fonseca e se destaca pelo formato cônico. Mas por que esse formato? A ideia era criar um espaço que remetesse à simplicidade das primeiras comunidades cristãs, mas ao mesmo tempo tivesse um design moderno, e deu certo. Hoje, a catedral é um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro e tem capacidade para 20 mil pessoas em pé. Agora segura essas curiosidades desse ângulo aí, que pouca gente vai saber, tá? Os vitrais gigantes são um espetáculo à parte. São 4 painéis coloridos com mais de 60 metros de altura que representa os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a luz do sol atravessa os vitrais no interior da catedral, fica ainda mais bonito. É uma das maiores catedrais da América Latina. O prédio tem 75 metros de altura e 106 metros de diâmetro. O seu tamanho é impressionante, tanto por fora quanto por dentro. O altar principal, que está aqui bem do meu lado, é uma peça vinda do Vaticano. No centro do altar tem uma réplica do Cordeiro de Deus, que foi um presente do Papa Paulo VI. Além da igreja em si, no subsolo da catedral funciona um museu de arte sacra, que tem um acervo incrível com peças raras da história da igreja no Brasil. Se você quer conhecer esse lugar impressionante, se liga nas dicas, beleza? Melhor horário para visitar. Durante o dia, especialmente quando o sol está forte, porque a luz atravessando os vitrais cria um efeito incrível dentro da catedral. A entrada é gratuita, você não paga nada para entrar aqui e vale a pena incluir no seu roteiro pelo centro do Rio. Combine com outros passeios. A catedral fica perto de vários pontos turísticos, como os Arcos da Lapa, o Teatro Municipal, a Escadaria Celeron, o Museu do Amanhã. Então dá para fazer um roteiro bem maneiro pelo centro histórico. Esse ângulo aí, você vai me dizer o que você achou dessa catedral. E não se esqueça de se inscrever no canal para ver todas as atrações, beleza? Cabanão, andão! Agora estamos em um dos lugares mais coloridos e vibrantes do Rio de Janeiro, a Escadaria Celeron. Esse lugar virou um cartão postal da cidade e é parada obrigatória
para quem curte arte, cultura e, claro, boas fotos. Também está incluso no tour da Brasil Show Turismo. Só relax, tudo por conta deles. Você só aproveita. Esse é o lema. A escadaria foi criada pelo artista Jorge Celerón, um chileno que veio morar no Rio de Janeiro nos anos 80. Tudo começou quando ele resolveu reformar os degraus em frente à sua casa, que estava bem deteriorados. O que era para ser só um pequeno concerto virou um projeto de vida. A partir de 1990, Celerón começou a cobrir os degraus com azulejos coloridos e, ao longo dos anos, turistas do mundo inteiro passaram a trazer peças para contribuir com a obra. Ele trabalhou na escadaria por mais de 20 anos, sempre mudando e adicionando novos azulejos. Infelizmente, Celerón faleceu em 2013, mas sua obra continua viva, encantando visitantes do mundo inteiro. Hoje, a escadaria tem 215 degraus cobertos por mais de 2.000 azulejos, vindos de mais de 60 países. Agora segura essas curiosidades que pouca gente sabe. A escadaria já apareceu em clipes famosos como de Snoop Dogg e também do YouTube. Entre os azulejos espalhados pela escadaria existem várias imagens de uma mulher grávida. Celerón nunca revelou quem era, dizendo apenas que era um mistério da sua vida. O local virou patrimônio histórico do Rio de Janeiro e recebe milhares de visitantes todos os dias. Celerón dizia que sua obra nunca estaria finalizada, porque ele estava sempre adicionando novos azulejos. Quer garantir aquela foto perfeita e aproveitar o máximo da sua visita? Se liga nessas dicas. Se quiser tirar fotos sem muita gente, vai de manhã cedo, porque durante o dia a escadaria fica lotada de turistas. A entrada é gratuita, você não vai pagar nada para conhecer. Então, se joga! Combine com outros passeios no Rio, como eu já te falei. Tem a Lapa, tem Santa Teresa, tem os Arcos, tem a Catedral. Então tem muita coisa perto também da escadaria, beleza? Fique atento aos seus pertences. O local recebe muito turista, então sempre fique de olho. Em qualquer lugar do mundo você tem que ficar de olho. Aqui, como eu falei já no vídeo, eu andei com câmera 360, estou gravando com o celular e é de boa. E se você quiser um pouquinho mais de segurança, já fala com a galera aí do Brasil Show, beleza? Vou deixar tudo aqui na descrição. Que essa escadaria é incrível, tem uma história bem forte, né? E, cara, a galera senta na escada, tira foto, é um lugar que, porra, tem música. Porra, quando eu entrei ali, tinha uma menina tocando música, tinha um cara lá em cima.
tocando. Então, tipo assim, a diversidade cultural que existe aqui é incrível. Porra, é muito detalhe, né? Tipo, você olha ali, ó, é muito detalhe, ó. Tipo, é muito incrível como o cara, o artista trabalhou bem, né? E, mano, é muito surreal mesmo de ver. Vale muito a pena se você estiver vindo ao Rio. E, cara, tem muito, tá vendo? Tem muito tango argentino. Aí, ó, pra quem é argentino e sabe dançar, já vai ficar animado quando vê. Mas, porra, é bem maneiro aqui, bem maneiro. Porra, aproveita quando vier. Tipo, é seguro, tô com uma câmera aqui filmando e é de boa, bem tranquilão. Então só vem, se joga e aproveita. El nombre de nuestra ciudad. La primera es que los portugueses cuando llegaron acá miraron la bahía de Guanabara. Ustedes comprenden cuando hablo la bahía de Guanabara. La puente Río Niterói está arriba de la bahía de Guanabara. La bahía de Guanabara donde está la playa de Botafogo y la playa do Flamengo, donde está nuestro aeropuerto comercial Santos Dumont. Tudo isto é a Baía de Guanabara, ok? Quando está cerca do lado esquerdo do Pão de Açúcar. Quando estivermos aí, arriba do Pão de Açúcar, tudo que vocês estão mirando lá à esquerda é a Baía de Guanabara. Quando os portugueses chegaram aí, a primeira história habla que os portugueses teriam se confundido e mirado e pensado que se tratava de um rio. E como chegaram acá no mês de janeiro, o nome da cidade se quedou Rio de Janeiro. Pero esta história não é muito aceita pelos historiadores porque provavelmente Américo Vespúcio, que estava na expedição, não iria se confundir, não iria confundir um rio com uma baía ou uma baía com um rio. Então se acredita os historiadores que o nome de nossa cidade seria na verdade Rio de Janeiro, porque a palavra ria em uma língua portuguesa mais antiga, mais arcaica, significa exatamente uma baía, ok? Então, se a palavra ria, que significa uma baía, se quedou com o nome de nossa cidade, Rio de Janeiro. E com o passar dos anos, os próprios habitantes, os próprios cariocas, cambiaram a palavra ria por a palavra rio, por uma questão de sonoridade, ok? E esse aqui é um dos lugares mais icônicos do Rio de Janeiro, que tem uma das vistas mais incríveis do Brasil, Pão de Açúcar. Se existe um lugar que define a beleza do Rio de Janeiro, esse lugar é o Pão de Açúcar. Nossa próxima parada com a Brasil Show Turismo é um convite para tirar os pés do chão e flutuar sobre uma das baías mais bonitas do mundo. Nossa subida começa na charmosa Praia Vermelha, a bordo do icônico bondinho de vidro. A primeira parada é no Morro da Urca, a 220 metros de altura. Aqui, a dica para o turista é não ter pressa. Aproveite os mirantes, sinta o frescor da Mata Atlântica e veja o rio de um ângulo que parece um desenho. Depois, o segundo trecho nos leva ao cume do Pão de Açúcar, a quase 400 metros acima do nível do mar. Lá do alto, a visão é 360 graus. Você verá as areias de Copacabana, a silhueta das montanhas de Niterói e o Cristo Redentor abençoando a cidade ao fundo. É, sem dúvida, o cenário de cinema que você veio buscar no Rio. O Pão de Açúcar tem esse nome desde o século XVI, quando os colonizadores portugueses notaram que o formato peculiar da montanha parecia os blocos de açúcar refinados que eles transportavam nos navios. Mas muito antes disso, os indígenas tamoios já chamavam esse lugar de Pão Açúcar, que significa montanha alta e pontuda. Essa montanha de 396 metros de altura fica na entrada da Baía de Guanabara
e sempre foi um ponto estratégico para a navegação. Durante o período colonial, os portugueses usaram o Pão de Açúcar como ponto de observação para se defender de invasões piratas e de outros países europeus que queriam tomar o rio. Mas foi só no século XX que o Pão de Açúcar se tornou o ponto turístico famoso que conhecemos hoje. Em 1912 foi inaugurado o Bondinho do Pão de Açúcar, o primeiro teleférico do Brasil e um dos primeiros do mundo. E o mais incrível, na época, ele foi construído com tecnologia alemã, mas sem guindastes nem helicópteros. Tudo foi levado manualmente por trabalhadores que subiam a montanha. Muitos veem apenas um cartão postal, mas o Pão de Açúcar é, na verdade, uma sentinela geológica que guarda a entrada da Baía de Guanabara há mais de 600 milhões de anos. Este bloco monolítico de granito e gneiss é um dos testemunhos mais antigos da formação do nosso continente, sobrevivendo intacto enquanto o mundo ao seu redor se transformava. A história do turismo no Brasil passa, obrigatoriamente, por aqui, em 1912, quando o engenheiro Augusto Ferreira Ramos inaugurou o primeiro trecho do Bondinho. Ele não estava apenas criando um meio de transporte, ele estava inaugurando a era do turismo moderno na América do Sul. Imagine o impacto. Em uma época de carruagens e bondes a burro, o rio já flutuava sobre abismos em cabos de aço, sendo o terceiro teleférico do mundo, atrás apenas da Suíça e da Espanha. Subir ao Pão de Açúcar é entender o porquê de o Rio ser chamado de Cidade Maravilhosa. Do topo, o traçado urbano se funde com a natureza de forma orgânica. Você observa a enseada de Botafogo desenhando uma curva perfeita, o Morro do Corcovado observando tudo à distância e o Oceano Atlântico se perdendo no horizonte. É um lugar onde a engenharia humana e a força da natureza fizeram um pacto de beleza que dura mais de um século. Algumas curiosidades bem legais. O Pau Enha Açuquan. Antes dos portugueses associarem o formato do morro aos blocos de açúcar, os indígenas tamoios o chamavam de Pau Enha Açuquan, que em tupi significa morro isolado e alto. O nome atual é, na verdade, uma adaptação fonética dessa expressão indígena. O Caminho dos Pescadores, a base do Pão de Açúcar, na pista Cláudio Coutinho, esconde um ecossistema riquíssimo. É uma área de preservação onde o turista pode avistar orquídeas raras e o mico-estrela, além de ser o ponto de partida para a famosa trilha do Morro da Urca, uma alternativa para os mais aventureiros, a Muralha Natural. Durante o período colonial, o Pão de Açúcar e o Morro da Urca funcionavam como uma barreira estratégica. Quem controlasse esses topos, controlava quem entrava e saía do Rio de Janeiro. Hoje, em vez de canhões, as únicas armas que apontamos para o mar são as nossas câmeras, a resistência das pedras. As pequenas pedras que você vê no chão e nas paredes são cristais de quartzo e feldespato. Elas brilham sob o sol forte do rio, dando ao morro um aspecto cintilante que inspirou poetas e compositores ao longo das décadas. Dica para o turista: quando estiver lá em cima, não olhe apenas para o horizonte. Olhe para baixo e perceba o contraste entre a mata densa e preservada e o asfalto da cidade. É essa dualidade, o selvagem e o urbano, que torna a experiência tão especial. O Pão de Açúcar não é apenas para ser visto, é para ser sentido como a fundação de tudo que o Rio de Janeiro representa. Agora, bora para as curiosidades. O Bondinho do Pão de Açúcar já transportou personalidades como Albert Einstein, a Princesa Diana e até o James Bond. O filme 007 contra o Foguete da Morte de 1979 teve uma cena de luta gravada no Bondinho. O Complexo do Pão de Açúcar tem 2 montanhas. Primeiro, você sobe até o Morro da Urca, que tem 220 metros de altura. E depois você pega outro bondinho até o topo do Pão de Açúcar, que é onde eu estou agora. Em 2011, um equilibrista atravessou de uma montanha para outra
usando uma corda bamba, sem nenhum tipo de apoio. Chegar ao topo do Pão de Açúcar é, literalmente, atingir o ápice da experiência carioca. A quase 400 metros de altura, este gigante de granito não é apenas um mirante. É um monumento geológico com mais de 600 milhões de anos que guarda a entrada da Baía de Guanabara. Ao desembarcar do segundo bondinho, a sensação é de estar flutuando sobre o Oceano Atlântico. Daqui, o Rio de Janeiro se revela em um ângulo de 360 graus que nenhum outro lugar no mundo oferece. De um lado, a curva icônica da praia de Copacabana desenha o horizonte até o forte. Do outro, vemos o movimento frenético dos aviões no aeroporto Santos Dumont, que daqui de cima parecem miniaturas em uma maquete perfeita. É o lugar onde a natureza bruta da Mata Atlântica encontra a sofisticação urbana da cidade maravilhosa. Mas o verdadeiro show começa quando o relógio se aproxima do fim da tarde. O pôr do sol no Pão de Açúcar é um evento que para o tempo. É a chamada Hora Dourada, quando o granito da montanha brilha e a Baía de Guanabara reflete tons de laranja, rosa e violeta. E a dica de ouro para os turistas: não tenha pressa de descer. O momento em que o sol some e as luzes da cidade, da ponte Rio-Niterói e do aterro do Flamengo começam a pontilhar o escuro é, talvez, a visão mais emocionante de toda a viagem. É o Rio dando boa noite da forma mais luxuosa possível. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares brasileiros usaram o topo do Pão de Açúcar como ponto de observação para monitorar a entrada e saída de navios na Baía de Guanabara. Estar no topo do Pão de Açúcar é, antes de tudo, um exercício de silêncio e deslumbramento. É o momento em que a pressa da cidade lá embaixo se dissipa e o que sobra é apenas a imensidão. Daqui, a 396 metros de altura, o Rio de Janeiro não é apenas uma capital, é uma obra de arte esculpida pelo tempo, onde o granito das montanhas e o azul profundo do Atlântico decidiram fazer um pacto eterno de beleza. Observar o Rio desse ângulo é entender a harmonia do impossível, é ver como as curvas da orla de Copacabana desenham um abraço na areia, enquanto o Cristo Redentor, ao longe, parece flutuar entre as nuvens como uma sentinela de paz. Daqui de cima, a gente percebe que a cidade não foi construída sobre a natureza, mas sim dentro dela. Cada ângulo revela um segredo. O balé das fragatas que planam abaixo dos nossos pés, o brilho do sol que transforma a Baía de Guanabara em um espelho de prata e a silhueta das montanhas que se perdem no horizonte como ondas de pedra. É uma perspectiva que nos faz sentir pequenos diante da grandeza do mundo, mas imensos por fazermos parte de um cenário tão vivo. E quando a hora dourada chega, o céu se incendeia em tons de púrpura e ouro, como se o dia estivesse se despedindo com um aplauso visual. Ver o Rio de Janeiro do alto do Pão de Açúcar não é apenas um passeio turístico, é um encontro com a alma de uma cidade que insiste em ser maravilhosa em cada detalhe, em cada luz que se acende e em cada onda que quebra na distância. É, sem dúvida, o lugar onde o céu e a terra se encontram para tomar um café e admirar a vista. Andar no bondinho do Pão de Açúcar é muito mais do que um deslocamento. É uma experiência de liberdade. Assim que as portas se fecham e a cabine desliza suavemente para fora da estação, a sensação é a de que a gravidade deixou de existir. Você não está apenas subindo ou descendo uma montanha, você está flutuando sobre a história do Rio. Através das paredes de vidro de 360 graus, a cidade vai se abrindo como um mapa vivo sob seus pés. É um balé nas alturas, suspenso por cabos de aço que desafiam o abismo, enquanto o azul da Praia Vermelha vai ficando cada vez mais distante e o horizonte se expande. A cada metro que subimos, o vento lá fora parece sussurrar as histórias de mais de um século de pioneirismo. É impossível não sentir um frio na barriga de pura admiração ao cruzar o vão entre os morros. É o momento em que você percebe que o Rio de Janeiro não tem limites para a sua beleza. No bondinho, o trajeto é o próprio destino.
e cada segundo dessa flutuação é um convite para ver o mundo por uma perspectiva que só a Brasil Show Turismo pode te proporcionar. Curiosidades sobre a experiência, a evolução do ícone. Hoje, as cabines são modernas e transparentes, capazes de levar até 65 passageiros por viagem, percorrendo o trajeto a uma velocidade média de 21 km por hora. Engenharia segura. O sistema conta com cabos de aço ultra resistentes e tecnologia de ponta. É um dos teleféricos mais seguros e bem mantidos do planeta, operando há mais de 110 anos sem interrupções de segurança. Novidade de adrenalina. Sabia que o complexo está ganhando uma nova forma de voar? As obras da tirolesa entre os morros foram retomadas agora em 2026, prometendo uma dose extra de aventura paralela aos cabos do bondinho para quem busca ainda mais emoção. E ó, de manhã, se você vier, traz um casaquinho dependendo da estação do ano. E câmera, né? Celular com bastante bateria. Tu vai tirar várias fotos e fazer vários vídeos incríveis, beleza? Se você quiser uma experiência diferente, você pode fazer a trilha do Morro da Urca e subir de graça até a primeira estação. De lá, você pode curtir a vista ou comprar só o trecho final do bondinho para ir até o Pão de Açúcar, sacou? E ó, com Niterói ali, aeroporto, Flamengo, vou te dar algumas dicas, beleza? Melhor horário, se você quiser evitar filas, vá pela manhã logo na abertura. Mas se quiser uma vista também espetacular, vá no fim de tarde e veja o pôr do sol mais lindo da tua vida aqui no Rio de Janeiro, sacou? Ingressos, compre com antecedência, porque na alta temporada a fila pode ser gigante, já sabe, né? Com a Brasil Show, você não se preocupa com nada, meu parceiro. Tudo com eles, você só aproveita. E outra coisa, hein? Leva água. Leva a garrafinha de água, porque aqui tem vários lugares para você encher a garrafinha. Rapaziada, é o seguinte, então, todo esse rolê com a Brasil Show foi com meu parceiro aqui, Amaro. Ó, incrível, tipo, tudo é incrível, mas com a ajuda do Amaro fica melhor ainda. Mas fala um pouquinho aí como é que é fazer esse tour pelo Rio. Ele é morador daqui, tá? Morador daqui, então é cria. Então, rapaziada, eu sou o Amaro, sou guia de turismo desde 2018 e esse tour que a gente fez hoje se chama Um Dia no Rio. A gente faz um rolê aí pelos principais pontos turísticos do Rio: Cristo Redentor, Maracanã, Sambódromo, Escadaria Selarón, Catedral Metropolitana e Pão de Açúcar, com um almoçozinho aí no meio, né? No meio dos pontos turísticos, a gente faz uma paradinha para almoçar aí no restaurante Show de Bola. É isso, e ó, finalizando com um helicóptero descendo aqui, ó.
Ó, e com essa vista incrível aqui, a gente vai terminando o tour de hoje. Já sabe, gostou? Não quer passar perrengue aqui no Rio? Então já contrata lá o pessoal da Brasil Show. Vou deixar o link, o Instagram, todo aqui na descrição, beleza? E já sabe, né? Gostou? Então curte, se inscreva no canal e bora conhecer esse mundo junto. Valeu!